O cadastro de centro de custos irá nos trazer o tempo de cada operação e de cada processo dentro do software. Para abrir o cadastro de centro de custos, vamos até o menu Costing, Centro de Custos. Para incluir um novo centro de custo, clicamos no menu Inserir, colocamos uma descrição, um tipo, ele pode ser de 3 tipos. Eu vou escolher o tipo administrativo, que não possui valor de hora específico. Aqui nós temos 3 abas, uma onde colocamos os colaboradores, outra todos os imobilizados que deverão ser depreciados, e aqui despesas médias mensais oriundas especificamente deste centro de custo. Para inserir um novo colaborador, vamos clicar no mais. Vou colocar aqui, como é um diretor, os encargos pertinentes a ele serão de 20%, visto que alguns encargos que são destinados a funcionários não se aplica ao cargos. Para inserir um novo colaborador, clicamos no mais. Importante destacar que nas bonificações não entram valores como vale alimentação, vale transporte, porque esse valor será colocado em um local específico para isso. Para os encargos, em uma empresa optante pelo Simples Nacional, recomendamos o encargo de 45%, onde já estará incluso todas as despesas relacionadas a impostos, bem como a distribuição de 13º, férias, convertidos para um valor mensal. Caso a empresa esteja no lucro presumido ou no lucro real, recomendamos a utilização do índice de 70%, visto que os impostos possuem uma significância maior. Também percebemos que o software faz alguns resumos para nós, como por exemplo, número de funcionários, salários. Salvar o registro e ele atualiza para nós. Então teremos essas informações para cada um dos centros de custos. Uma outra aba muito importante está relacionada aos imobilizados. Para inserir um imobilizado novo, clico no mais, marcamos o tipo, isto apenas para uma classificação a fim de relatórios. Este valor é o valor de compra deste equipamento ou um valor atualizado. Cada caso precisa ser analisado. Alguns já não estão mais depreciando e possuem um valor de mercado, que conhecemos como valor residual. Neste caso, não recomendamos o cadastro dele com depreciação, porque toda a depreciação já foi feita. Então, terá que ser analisado cada caso. Por exemplo, esse computador foi comprado por R$2.000. Acredita-se que o tempo útil dele dentro da empresa será de 36 meses. O valor residual, isso é, quanto eu poderei vender este equipamento após o período de vida útil, vou simular aqui como sendo R$200. Automaticamente, ao salvar, o software me calcula a depreciação mês desse equipamento. Recomendamos a inserção de todos os equipamentos, móveis e equipamentos auxiliares nesta abinha. Neste caso entra somente o administrativo. A terceira aba, despesas médias mensais, iremos colocar todas as despesas que são oriundas a esse centro de custo. Especialmente no caso do administrativo, muitos valores também serão utilizados por outro centro de custos, como por exemplo, água, luz, telefone, isto é, ele não é somente do administrativo. Os outros setores também utilizam. No entanto, como é muito complicado conseguir quantificar quanto de luz cada centro de custo está utilizando, o método RKW recomenda que colocamos esse valor dentro do administrativo e o software se encarregará de ratear esse valor proporcionalmente em os demais centros de custos produtivos. Vou inserir aqui, por exemplo, água e o valor médio de gasto com água por mês. Vou inserir agora aluguel e o valor médio do aluguel. Recomendamos sempre que esse valor seja um valor da média dos últimos 12 meses com atualização mensal. Com isso, o valor vai ficar mais próximo do valor fiel. Podemos perceber que o valor de hora ficou zerado, visto que o administrativo, como tratado anteriormente, não possui valor de hora. Ele simplesmente vai ratear o valor para os próximos centros de custos. Esse nosso centro de custos está dizendo que a sua despesa está em R$ 7.590. Conforme eu for colocando as despesas, tanto despesas médias mensais, depreciações na aba de imobilizados dos colaboradores, esse valor vai aumentando. Agora, eu irei cadastrar um centro de custo produtivo. Por exemplo, vou cadastrar um setor de impressão. Como recomendamos, cada máquina
deve ter o seu centro de custo. Máquina relacionado à impressora. Eventualmente uma router, uma laser também é recomendado. Não recomendamos, por exemplo, o cadastro de uma ilhoseira ou uma solda, por esses são mais equipamentos auxiliares no setor de acabamento, por exemplo. Se você tiver duas máquinas como essa, por exemplo, duas máquinas Mimac JV33, recomendamos que seja cadastrado somente uma vez e nos imobilizados colocá-la duas vezes, visto que o valor de hora ficará mais real. Iremos agora dizer que ela é do tipo produtivo, hora máquina, e segundo momento eu cadastro um outro setor que será hora homem. Se NHP já foi explicado, que é o número de horas produtivas, e o subsidiar 0. Em seguida eu explico o que seria o subsidiar. Assim como no centro de custo administrativo, nós temos essas três abas. Vou começar inserindo colaborador. Neste caso, um impressor. Digamos que seja o João. Digamos que o seu salário seja de R$ 1.500. Nenhuma bonificação e o encargo dele 45%. Ao salvar, o software já começa a calcular o valor de hora. Então ele descobriu que o total de despesas deste centro de custo é este valor, contudo ele está tendo que absorver o valor rateado total da administração. Ele pega essas duas informações, divide pelo número de horas produtivas e nós temos o valor de hora. Conforme eu for inserindo mais despesas, esse valor vai aumentando. Vou colocar aqui, por exemplo, o equipamento, no nosso caso aqui a Mimac JV33. Digamos que o valor de compra dela tenha sido R$ 80.000. Desde a data de compra até o dia que eu vou me desfazer dela, vamos supor que ela ficará 48 meses na empresa, eu terei um valor de mercado dela, que chamamos de residual, de R$ 25.000. Com isso, ao salvar, o software me calcula a depreciação mês deste equipamento. Consequentemente, o valor de hora também é recalculado. Agora, diferentemente do administrativo, as despesas médias mensais da Mimac será somente da Mimac, como por exemplo, manutenção. Podemos fazer uma média dos últimos meses e dos últimos anos a manutenção que nós tivemos, dividimos pelo período igual. Por exemplo, nos últimos 12 meses eu tive uma manutenção que deu R$ 12.000. Então, o meu valor mês será de R$ 1.000. E aí o software também já recalculou. Materiais auxiliares que são utilizados para a limpeza também são recomendados cadastrados nesse valor. Novamente o valor foi recalculado. Agora irei cadastrar um centro de custo produtivo hora homem. Eu cliquei no botão F5 e o software atualiza essa tela para mim. Cliquei em incluir e vou cadastrar o setor de acabamento. Ele é do tipo produtivo, hora homem. E vamos supor que eu tenha 3 colaboradores. 3 colaboradores vezes 147 horas mês, nós temos 441 horas. O subsidiar, ele é utilizado em centros de custos, como por exemplo, o da arte final, aonde uma parte do tempo fica se trabalhando para fechar arquivo, onde é que não se cobra do cliente. Outra parte fazendo criações onde é que foram vendidas. Com isso, nós deveremos subsidiar para os demais centros de custos o restante. Então, neste caso, não é o caso subsidiário, eu vou colocar 0%. Vou cadastrar aqui os nossos colaboradores e vamos supor que esse seja um auxiliar, mesmo assim será cadastrado aqui. Com isso, ele já me calculou o valor de hora. Vou cadastrar aqui, por exemplo, uma máquina de solda com uma vida útil de 60 meses com um valor residual de R$ 500. Nas despesas médias mensais é o mesmo caso, manutenção de todos os equipamentos e materiais auxiliares para limpeza, por exemplo. Caso haja materiais como algumas abraçadeiras, alguns parafusos, algo que você costuma não quantificar no orçamento, pode sim ser feita uma média e ser colocado esse valor aqui. Com isso, nós calculamos 3 centros de custos. Poderia ser colocado também outros centros de custo, instalação, alta, pode ser criado um setor chamado produção, serralheria, mas com isso nós já temos um valor de hora. Interessante identificar, por exemplo, o setor administrativo possui ele por si só uma despesa média mensal de R$ 7.590. Esses outros setores, por exemplo, a Mimac e o acabamento possuem duas despesas muito parecidas, mas valores de horas totalmente diferentes, principalmente por esse fato do número de horas produtivas serem diferentes.
Também é válido destacar, por exemplo, que a Mimac está absorvendo o valor de R$ 3.851 do valor administrativo. Já o acabamento está com 7.338. Este rateio o software faz de forma automatizada, conforme a metodologia de custeio RKW. Para auxiliá-los e guiá-los em relação a como formar este preço, a seguir vou dar algumas dicas que são imprescindíveis para a formação desse preço. Toda a empresa possui centro de custo administrativo. Não existe empresas que não possuem. E também o setor administrativo será o que vai ter o maior custo em termos de centro de custo, visto que despesas de água, luz, aluguel, telefone, que representam o maior montante de despesa da empresa, estará nesse centro de custo. Então ele precisa de uma atenção muito grande. Recomendamos também um centro de custo por impressora, isto é, se você possui uma máquina de alta qualidade, outra máquina de alta produtividade, não cadastre elas juntas, cadastre separados. Uma dúvida recorrente é o que fazer com o salário do impressor ou dos impressores. Divida proporcionalmente a cada impressora. Se você tiver 2 impressoras, divida por 2. Se tiver 3, divida por 3. Se você tiver 2 colaboradores e 3 impressoras, some o salário dos 2 e divida por 3 impressoras. Coloque este valor como uma média em cada uma das impressoras. Também é válido destacar os NHPs, isto é, número de horas produtivas. Sempre recomendamos que cada turno, cada operação, tenha em torno de 147 horas no mês. Mas se você tem 2 máquinas, esse valor dobra. 3, esse valor triplica. Contudo, se você possui um equipamento que trabalhe mais turno, cada turno deve ser considerado o valor de 147 horas. No entanto, se uma máquina você trabalha um turno, horário comercial normal, e possua 2 colaboradores, você não deve dobrar o número de horas. Por quê? Porque a máquina é que dita a quantidade de horas que ela pode trabalhar. No entanto, quando for um setor de hora homem, como por exemplo o setor de acabamento e de instalação, cada pessoa representa 147 horas. Se você possuir 3 pessoas, faça 147 vezes 3. Cuidar o que é geral, toda empresa, do que é de cada centro de custo. Por exemplo, água, toda empresa utiliza, mas nós não iremos colocar em cada centro de custo a água. Nós iremos colocar somente no administrativo e o software, por meio do RKW, irá fazer esse rateio. No entanto, se você possui uma manutenção específica de um determinado setor, de um centro de custo, ele deverá ser colocado naquele centro de custo. Uma pergunta recorrente é o setor comercial, onde vamos colocá-lo? Recomendamos que você crie um centro de custo com o nome de comercial, coloque todas as despesas lá, não coloque as comissões, coloque apenas salários e despesas fixas, ajudas de custos desse centro de custo, e o tipo dele será do tipo auxiliar. Quando a gente faz um cadastro do centro de custo, o software questiona para nós essas 3 opções de tipo. Abaixo do vídeo, vocês vão identificar um arquivo para ser preenchido. Esse é um arquivo que chamamos de mapa de custos. Lá terá um passo a passo com os campinhos já todos separados para vocês preencherem. Isso irá facilitar a não esquecer de nenhuma informação, visto que lá é lembrado todas as despesas da administração, faz sugestões em relação a despesas de cada centro de custos, além de sugerir algum centro de custo para cada perfil de empresa. Então, baixem esse arquivo, preencham e com base nesta informação, joguem para a tela do centro de custos. Caso haja alguma dúvida, o nosso suporte estará disponível em nosso site www.holdprint.com.br.